Fala investidores, beleza? Pessoal, esse será o último vídeo aqui do canal nesse ano de 2023. Amanhã, segunda-feira, já estaremos em 2024. Desejo aí para todos vocês bons investimentos nesse próximo ano. Estudem bastante, façam boas escolhas de investimentos para que no final de 2024 possamos encerrar melhor do que estamos agora, com um patrimônio maior e recebendo mais dividendos. E falando em investir bem, nesse vídeo eu vou mostrar 3 fundos imobiliários que são pouco conhecidos, mas que têm se desempenhado muito bem nesses últimos tempos. Como falei, são fundos pouco conhecidos, então ainda tem poucos cotistas, tem um patrimônio ainda pequeno, mas que tem aí entregado bons rendimentos aos seus cotistas e que podem se valorizar e crescer bastante nesse próximo ano de 2024. Lembrando, como sempre, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. O objetivo é apresentar o fundo imobiliário e falar um pouco sobre seus indicadores de desempenho. Se ele lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona, para que assim você possa fazer boas escolhas. Meus vídeos aqui são bem resumidos, porque não tem como eu ler ponto a ponto de um relatório gerencial, que o vídeo ficaria muito longo. Então cabe a você aí procurar se aprofundar se o fundo lhe interessar, beleza? Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento ao canal. E depois que você terminar de assistir os vídeos, deixa aí nos comentários se você já conhecia ou se você já investe em algum desses fundos que eu vou mostrar aqui. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O primeiro fundo é o EVBI11. Ele é um fundo de imóveis comerciais. No momento, ele está sendo negociado aqui a R$ 99,24. Seu dividend yield está de 9,18% e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 9,11 em rendimentos. E nos últimos 12 meses também ele está com uma valorização aqui de aproximadamente 6,44%. Pegando seu gráfico aqui, podemos ver que nesses últimos dias, do dia 20 até agora o dia 28, que foi o último dia de encerramento da Bolsa de Valores nesse ano de 2023, ele subiu aqui um pouco mais de 3%, então se valorizou bastante. E se pegarmos o seu gráfico aqui desde o início, podemos ver que ele teve início lá no mês de fevereiro de 2021 e ele se mantém praticamente estável, nessa mesma faixa aí de preço, aproximadamente custando aí os R$ 99, R$ 100 aproximadamente. Descendo aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 99,15, mas como vimos aqui está sendo negociado a R$ 99,24, então praticamente está sendo negociado no seu preço justo, já que seu preço sobre VP está de 1. Ele estava com desconto, porém, por causa dessa valorização aqui que ocorreu nos últimos dias, ele acabou assim ficando no seu preço justo, mas antes ele estava com desconto aqui, já que seu preço estava na faixa dos R$ 96. Quem sabe nesse próximo mês ele possa assim voltar naqueles patamares assim de preço, entrando com desconto. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 213 milhões de reais, como eu mencionei, são fundos ainda pequenos, porém que têm mostrado bons resultados. Ele conta aqui com caixa um pouco superior a 15 milhões de reais, tem um pouco mais de 1.000 cotistas e uma liquidez média diária de 397 mil reais. Descendo um pouquinho aqui, podemos ver que ele anunciou seus rendimentos correspondentes ao mês de dezembro, que foi aqui 75 centavos por cada cota, que correspondeu a um rendimento de 0,75% no mês. Ele vai realizar o pagamento aqui já nessa próxima semana e ele vai realizar o pagamento aqui no dia 8/1. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. Podemos ver que no ano de 2022 ele pagou rendimentos maiores do que no ano de 2021, porém nesse ano de 2023 ele tem entregado praticamente o mesmo valor que ele entregou aqui no ano de 2022. Então ele ainda não conseguiu aumentar os seus rendimentos. Por ser um fundo aí ainda iniciante, talvez com o decorrer do tempo ele venha aí a poder pagar mais rendimentos aos seus cotistas. Vamos aqui agora no seu relatório gerencial procurar se aprofundar um pouquinho mais sobre esse fundo. Então ele é um fundo recente, teve início lá em janeiro de 2020. A sua gestão é feita pela VBI, que é uma boa gestora de fundos imobiliários. Podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano e ele não menciona aqui sobre taxa de performance, então provavelmente ele não realiza essa cobrança.
Aqui podemos conhecer um pouquinho mais sobre os ativos do EVBI11. Podemos ver que no total ele tem 6 imóveis, 4 deles locados para o grupo Pão de Açúcar. Então podemos ver aqui que 100% desses imóveis são do fundo, então é 100% dele. Aqui mostra a quantidade de locatários de cada um dos imóveis, totalizando 12 no total. Aqui mostra também o tamanho dos seus imóveis, então ele tem aqui, somando todos eles, 42 mil metros quadrados de construção dos seus imóveis. A vacância no momento só tem um deles que está com uma vacância aqui de 3%, que somadas no total do fundo vai dar aqui 0,5%. Então praticamente zera a sua vacância. Aqui ele fala sobre os meses remanescentes dos contratos de cada um deles. Então podemos ver aqui que na sua grande maioria são contratos um pouco mais longos, né? Tem uma boa quantidade de meses. E aqui ele mostra o percentual da receita de cada fundo. Podemos ver que seu principal gerador de receita é esse daqui, o Barra Medical Center, com 39% da receita do EVBI11. Aqui embaixo vocês podem ver a imagem, né, de cada um deles. Então nota-se que são imóveis considerados novos. Mais embaixo aqui a gente pode ver a localização também. Tem alguns localizados lá em São Paulo e outro localizado aqui no Rio de Janeiro, que é o imóvel da Barra Medical Center. Todos os outros estão localizados aqui em cidades do estado de São Paulo. Um pouquinho mais embaixo aqui nós podemos ver que 37% dos seus contratos são contratos atípicos, 63% são contratos típicos. Além disso, aqui nós podemos ver quem são seus principais locatários. Então se destaca aqui o Grupo Pão de Açúcar, a Sodimac, entre outras empresas. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu principal indicador para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis é o índice IPCA e o índice IGPTI. E ele usa aqui também o índice IGPM. E aqui ao lado nós podemos ver o segmento de atuação dos seus principais inquilinos. Então se destaca aqui o setor de varejo alimentar e o setor de saúde. O próximo fundo, pessoal, é o ZAV11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 125, com dividend yield de 10,82%, e já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 13,53, e está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 8%. Se pegarmos o seu gráfico aqui, podemos ver que ele é um fundo recente, final lá de 2022 ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores, e ele é meio volátil, né? E podemos notar que ele sempre permaneceu aqui nessa faixa de preço dos R$ 125. Então, às vezes ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas ele sempre volta para essa faixa aqui dos R$ 125. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço justo atualmente é praticamente os R$ 135, mas como vimos lá em cima, está custando atualmente R$ 125. Então, ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,93, isso quer dizer que está com desconto aí de 3%. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de R$ 158 milhões, conta aqui com 6,3 milhões em caixa, está chegando próximo aos 5 mil cotistas e tem uma liquidez média diária de R$ 374 mil. E seu último rendimento anunciado para esse mês de dezembro foi aqui de R$ 1,24 por cada cota, que correspondeu a um rendimento próximo a 1% ao mês. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico, né, de distribuição de rendimentos. Como ele é um fundo recente, começou lá no final de 2022, então ele tem um histórico ainda pequeno. Mas podemos notar que nesse ano de 2023 ele aumentou consideravelmente os seus rendimentos. Saiu aqui em janeiro de R$ 1,00 e agora pagou R$1,00, vai pagar aliás R$1,24 por cada cota. Aqui no seu último relatório gerencial vamos entender um pouquinho como é que esse fundo ele funciona. Então ele menciona aqui que ele procura aquisições de ativos logísticos, industriais, comerciais e de renda urbana, abrangendo todo o território nacional. Então ele pode ter imóveis de vários tipos, né, de vários segmentos. Atualmente podemos ver que ele é gerido pela Zavit Gestão de Recursos. Ele já realizou aqui 2 emissões de cota, tem uma taxa de administração e gestão de 1,25% ao ano e cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IPCA mais 6%. Um ponto interessante desse fundo é que ele menciona aqui que a duração média dos seus contratos ultrapassa os 11 anos. Então são contratos aí realmente atípicos muito longos, o que é um ponto positivo, pelo menos na minha opinião. Aqui podemos ver alguns dos seus indicadores, primeiramente sobre a tipologia dos seus contratos, né? Como eu havia mencionado, 93% dos seus contratos são contratos atípicos, que são contratos com uma duração longa. Na mediana, como eu falei lá,
passa dos 11 anos, então são contratos realmente muito longos, e somente 7% que são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Aqui ao lado nós podemos ver qual o índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, na sua grande maioria, 96% é usado o índice IPCA e em apenas 4% usado o índice IGPM. Aqui mais embaixo a gente pode ver a sua receita por perfil de ativo. Então, 50% dos seus ativos atualmente são do segmento de logística. Ele tem aqui também 40% segmento industrial e 9% segmento de lajes corporativas e apenas 1% aqui de renda urbana. Além disso, aqui nós podemos ver o segmento de atuação dos seus principais inquilinos. Então, se destaca aqui em especial em empresas do setor alimentício e empresas do setor de construção, porém também tem farmacêutico, embalagens, entre outros. Ele está aqui bem distribuído entre esses 5 segmentos. Juntando atualmente todos os imóveis que ele tem, ele soma aqui uma área total de 92 mil metros quadrados. Como eu já mencionei, atualmente seus contratos têm uma duração média aqui superior a 11 anos. Aqui ao lado vocês podem ver o cronograma de reajuste dos seus aluguéis. Então, nesse mês de janeiro haverá um reajuste aqui de aproximadamente 22% e no mês de março um reajuste aqui de 18%. Então, praticamente aqui entre 3 meses vai ter um reajuste aí de 40%, o que vai contribuir bastante para uma receita maior. E aqui nós podemos ver as suas taxas de ocupação. Então, a sua ocupação física no momento está de 99,2%. Então, de vacância física no momento ele tem aqui 0,8%. Então, uma vacância muito mínima. E a sua ocupação financeira atualmente está aqui de 98,7%. E a sua vacância financeira está de 1,3%. Essa vacância financeira aqui muitas vezes pode ser algum inquilino que está com o pagamento em atraso ou que está em período de carência. Por isso essa vacância financeira. E por último, pessoal, temos aqui o FATN11, o Athena Fundo Imobiliário. Atualmente sendo negociado a R$ 92,00, com dividend yield de 11%, já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 10,12. E está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 3,4%. Pegando a sua cotação histórica aqui, podemos ver que ele vem diminuindo um pouquinho a sua cotação no decorrer desse tempo, atingindo aqui próximo às suas mínimas. Podemos ver que ele é um fundo que teve início lá no mês de novembro de 2020. Então faz aí aproximadamente 3 anos de existência. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 99,28, mas como vimos lá em cima está custando R$ 92,00. Então ele está abaixo do que seria seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,93, isso quer dizer que ele está com desconto aí de 7%. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de R$ 260 milhões, conta atualmente com 4,7 milhões em caixa, tem um pouco mais de 3 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária superior a R$ 451 mil. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi com respeito ao mês de dezembro, Ele ainda não anunciou com respeito ao mês de janeiro. Então, mas tirando como referência que o mês de dezembro foi 85 centavos por cada cota e correspondeu a um rendimento de 0,91%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. E é notável, o seu crescimento no decorrer desse tempo. Ele tem conseguido aumentar aos pouquinhos os rendimentos pagos aos seus cotistas. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo, Ele é aqui do segmento de lajes corporativas e sua gestora é a BR Capital. Então, primeiramente, podemos ver que ele tem aqui uma taxa de administração de 0,80% ao ano. Ele não menciona nada aqui sobre taxa de performance. Aqui ao lado podemos ver que ele tem 42 edifícios, então ele é bem diversificado. Pegando todos os edifícios que atualmente ele tem, soma-se uma área aqui de 20 mil metros quadrados. Ele menciona aqui que no mês de novembro o fundo adquiriu mais 5 lajes em diferentes edifícios, e esses daqui são o nome dos edifícios. E o interessante desse fundo é que ele não compra o edifício por completo. Ele faz o seguinte, ele pega ali, ele escolhe um edifício e compra 2 andares daquele edifício. Então ele consegue assim diversificar bastante os seus imóveis. Descendo aqui podemos ver a sua taxa de ocupação, que normalmente é totalmente 100%, então não existe vacância nesse fundo, que é bastante positivo. Aqui podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos, então uma boa parte dele vai vencer aqui 2025, 2026 até 2028, o que tem uma média aqui ainda de duração de 3 anos aproximadamente. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o seguinte com respeito aos indicadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, na sua grande maioria, é usado o índice IGPM, dos 55%, 42% o índice IPCA
e em 2,4% o índice IPC. Aqui ao lado também podemos ver a sua receita de locação recebida por metro quadrado. Então podemos ver qual é o valor do aluguel por metro quadrado de cada um, no caso na média, dos seus edifícios. Então podemos ver que ele se valorizou. Em dezembro de 2022 estava aqui de R$ 115 e agora em novembro de 2023 está aqui na faixa dos R$ 120. Então isso é positivo para o fundo. Também podemos ver a sua distribuição do portfólio por região dos escritórios. Então a maioria dos seus imóveis estão localizados lá na Vila Olímpia, que é São Paulo. Todos eles estão localizados aqui na cidade de São Paulo, em diferentes bairros, no Berrini, na Paulista, na Faria Lima, entre outros. Então ele procura diversificar bastante, que eu acho bastante positivo. Depois vocês leiam aqui sobre as suas operações CRIs, no caso a sua alavancagem, os seus resultados financeiros de cada um desses fundos, pessoal. Leia totalmente o relatório gerencial para que você possa entender e ver se vale a pena investir neles ou não. Aqui vocês podem ver a imagem dos edifícios que atualmente ele tem participação. Então, como eu falei, são vários imóveis, no total 42. Aqui vocês têm a imagem de cada um deles. Aqui ele vai dar um resumo, falar sobre a sua localização, o tamanho da sua participação em cada um deles, o vencimento dos contratos e o indicador usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. O ponto positivo desse fundo que eu achei, como eu mencionei, é que ele é bem diversificado e ele tem aqui imóveis em várias regiões de São Paulo. Então isso minimiza aí bastante os riscos, já que ele é bem diversificado, ele varia bastante, por isso que ele tem atualmente 100% de ocupação nos seus imóveis. Diferente de outros fundos do mesmo segmento de lajes corporativas, que muitas vezes aí tem vacância de 20%, 30%, atualmente ele não tem vacância nenhuma e tem tirado proveito aí de toda a receita que os imóveis dele podem gerar, o que é um ponto bastante positivo. Então, pessoal, eu mostrei 3 fundos imobiliários, poucos conhecidos, porém que têm desempenhado muito bem, têm entregado bons rendimentos aos seus cotistas, podem se valorizar nesse próximo ano de 2024, já que 2 deles estão sendo negociados aí abaixo do que seria o seu preço justo. Deixe aí na opinião de vocês, o que é que vocês acharam desses fundos, vale a pena ou não investir neles? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.